Então, é óbvio que nós estamos aqui atropelando todos os procedimentos, isso é ilegal, isso é imoral, isso é antiético, isso é político e isso fere o direito que está em jogo desses denunciados de tal maneira que pode sim, adiante, e agora, inclusive, ser suscitada a nulidade até mesmo desses atos futuros em decorrência dessa antecipação de análise de prova. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. TCU decide que presentes recebidos por presidentes são bem privados e arquiva processo contra Bolsonaro. É isso mesmo. O Tribunal de Contas da União decidiu que os presentes oferecidos por autoridades estrangeiras a presidentes da República pertencem aos próprios mandatários, pois não há fundamento legal que determine a incorporação desses itens a patrimônio público. Com isso, o tribunal arquivou todas as ações que questionavam o destino de joias e outros bens recebidos por Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão do TCU impede qualquer penalização a Bolsonaro no caso das joias sauditas, que incluíam relógios e um conjunto de diamantes. Da mesma forma, Lula também não poderá ser responsabilizado pelos presentes recebidos durante seus mandatos, incluindo joias, relógios e os 11 contêineres de itens pessoais que levou consigo ao deixar a presidência em 2011. Além disso, o tribunal também arquivou processos envolvendo um acervo de luxo de Lula, que havia sido encontrado escondido em um cofre bancário durante investigações da Polícia Federal. Apesar da decisão, o relator do caso no TCU, ministro Antônio Anastasia, ressaltou que o Congresso Nacional pode criar regras para regulamentar a posse desses bens no futuro. Mais uma narrativa que tentava incriminar Jair Bolsonaro caiu por terra. E em entrevista a podcast, Bolsonaro diz que será morto na cadeia se for preso. É isso mesmo. O ex-presidente Bolsonaro afirmou temer ser envenenado caso venha a ser preso. A declaração foi feita durante sua participação no podcast Flow, na última sexta-feira, poucos dias antes do Supremo Tribunal Federal julgar a denúncia contra ele no caso da suposta trama golpista para anular as eleições de 2022. Durante a entrevista, Bolsonaro relembrou momentos marcantes de sua trajetória política e classificou sua vida como repleta de acontecimentos milagrosos. Ele comparou sua situação ao do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando desafios semelhantes enfrentados por ambos. Se me prenderem, vão me matar. Não tenho a menor dúvida de que serei envenenado, afirmou o ex-presidente. Sobre o eminente julgamento de Bolsonaro que ocorrerá no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes teria entregado provas do processo aos outros ministros que julgarão Bolsonaro antes do julgamento começar, o que é antiético, o que é ilegal. Entenda. Os ministros da primeira turma já analisam provas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro há uma semana. O ministro Alexandre de Moraes entregou as provas antes do julgamento da suposta trama golpista, iniciando de maneira informal esse procedimento judicial. A defesa do ex-presidente questiona a imparcialidade da turma. 4 dos 5 ministros foram indicados por governos petistas. Lembrando que o julgamento começará daqui 11 dias, no dia 25 de março, com a sustentação oral de Gonê e dos advogados da defesa. Então, eu iniciaria pedindo um parecer jurídico ao nosso advogado de plantão sobre esta mais nova atuação, que no mínimo é antiética, do ministro Alexandre de Moraes, que entregou informalmente as provas uma semana antes para os seus colegas que irão julgar o caso. Olha, o Cauti, isso daí, além de a gente poder abordar do ponto de vista da legalidade, a gente precisa também abordar do ponto de vista da ética, né? Isso não é legal. E por que não é legal? Porque o direito, ele não é ferido apenas quando você comete um ilícito, mas também quando você não segue o procedimento correto. E se você passa por cima, se você começa, por exemplo, um julgamento pelo resultado, se você começa um julgamento pela sentença, é óbvio que aquilo deixa de ser legal, aquilo deixa de cumprir o procedimento correto. Ainda que a sentença possa, por exemplo, estar correta, o procedimento não ter sido feito de forma correta torna
todo o processo ilegal. A nulidade, portanto, não está apenas em você cometer um ilícito, mas em você não seguir o procedimento correto. A democracia, dentro do direito, não se faz apenas com resultado, mas, sobretudo, com o percurso. Resultado, qualquer regime tirânico entrega. Uma corte, qualquer regime tirânico possui. Juízes, qualquer ditadura possui. Agora, o percurso democrático pelo qual passa um processo é que vai dizer se aquela corte, se aquele juiz, se aquela sentença são democráticos. Então, se você atravessa o samba, se você coloca o carro na frente dos bois, é óbvio que você desconsidera o procedimento. Como é que você vai analisar a prova se você não recebeu a denúncia? Aliás, ontem, inclusive, a gente conversou aqui no próprio Bradock sobre o fato de que o ministro Dino, o ministro Zanin, quando eles se disseram muito confortáveis, por exemplo, em não serem afastados desse caso, eles próprios já assumiram que receberiam a denúncia. Como é que eu posso me sentir confortável com um caso que nem existe? Então, é óbvio que nós estamos aqui atropelando todos os procedimentos, isso é ilegal, isso é imoral, isso é antiético, isso é político e isso fere o direito que está em jogo desses denunciados de tal maneira que pode sim, adiante, e agora, inclusive, ser suscitada a nulidade até mesmo desses atos futuros em decorrência dessa antecipação de análise de provas. Senador Girão, o senhor foi uma das vozes mais vocais, né? Uma das vozes que se levantaram no Legislativo denunciando esses abusos, esses excessos que o doutor Marcília acaba também de relatar para a gente. Como que o senhor não é do partido do presidente Bolsonaro, mas é também da oposição a esse governo. Como que a oposição pretende atuar ao longo desse processo e caso o desfecho termine com o desfecho seja uma condenação do ex-presidente Bolsonaro? Olha, eu não tenho a menor dúvida que a fatura está liquidada, né? Como o coronel Mauro Cid falou naquele áudio que a revista Veja trouxe no ano passado, em março, completando o ano agora, dizendo que a narrativa era aquela, tinha que se fazer, porque a lei é o Alexandre de Moraes hoje no Brasil. Então, os ministros não se declararem impedidos, suspeitos, com declarações públicas, políticas contra Bolsonaro, o outro advogado pessoal do Lula, que efetivamente tem uma postura já condenatória, vamos dizer assim, né? Nós estamos vivendo um momento muito turvo, de muita sombra no país. A gente precisa ter isso em mente, porque eles já têm a denúncia, não é na denúncia, já a definição pronta da condenação de Bolsonaro e desses outros participantes de algo que não teve arma, foi num domingo, eram senhoras, eram as pessoas que quebraram, que têm que pagar de acordo com a lei, claro, sempre com devido processo legal. Mas a gente não pode passar a mão na cabeça de quem quebrou. Essas pessoas não foram localizadas, né? Eu participei da CPMI do dia 8 de janeiro e as imagens foram negadas depois de aprovadas pelo Parlamento brasileiro. O ministro Dino, justamente esse ministro que não se declara suspeito, não entregou as imagens, empurrou com a barriga, né? Para que a gente não tivesse acesso aos pelotões que estavam ali na frente, né, da Guarda de Segurança Nacional, que não foram acionados, estavam de plantão, estavam ali, a poucos metros, para proteger, e nada daquilo teria acontecido. Então, me parece que foi uma armadilha, uma arapuca, para justificar essa perseguição aos adversários políticos do sistema, aliás, do regime que a gente vive aí, dessa ditadura, do governo Lula, alinhadíssimo, político-ideologicamente, com o STF. Então, qual é a estratégia da oposição? A estratégia da oposição é jogar luz. Jogar luz nessas trevas que a gente está vivendo, insistir. Essa semana nós entramos com um pedido de impeachment do Paulo Gonet, robusto, assinado por 2 juristas, o ex-desembargador Sebastião Coelho e o constitucionalista Rodrigo Marinho, e mais 10 senadores da República, além de mim, né? Então, a gente colocou tudo isso lá, né? Assim, pode ter certeza que tem alguém ainda dentro daquele Senado que somos poucos, mas estamos combatendo o bom combate, porque a história vai mostrar, né? Depois de tudo, como o doutor André Marcília foi muito feliz e preciso, daqui a poucos meses, anos, nós vamos ver a barbaridade que foram cometidos com brasileiros que nem sequer tinham arma, que tinha batom, que tinha bola de gude, que tinha Bíblia e bandeira do Brasil, né? Não é sequestrador de embaixador, como nós tivemos no passado, na anistia da turma de lá, que não quer anistia hoje. Ou seja, não sei
Que sentimento humano é esse? Que falta de compaixão dessas pessoas, de coerência mínima, né? De um olhar sensível de humanidade, porque essas pessoas não tinham armas. Está muito claro que que elas foram ali como Maria vai com as outras para se proteger das bombas, muitas vezes chamado pela própria polícia, né? Então, é uma injustiça que indigna qualquer cidadão de bem, mas o tempo vai mostrar, né, esses abusos, e os ventos estão mudando. No exterior, o sol está abrindo, e no Brasil também, a população... Eu converso com gente de contra-governo, a favor de governo, de esquerda, de direita, nas ruas, nos mercados, e eu vejo que a população não caiu nessa. Inclusive aqui, no Nordeste, eu estou falando com vocês de um pedacinho do Senado Federal aqui em Fortaleza, na capital do Ceará, e eu estava há pouco tempo nas ruas conversando com as pessoas aqui e não caiu, né? E olha que o nordestino tem uma pegada de esquerda, tem essa... e não caíram nessa. A coisa está muito mal contada, essa narrativa que eles querem impor goela abaixo da gente. Continuando a analisar esse aspecto jurídico e político, o Supremo Tribunal Federal mantém o general Braga Neto preso e está acelerando o rito do caso do suposto golpe. A primeira turma negou por unanimidade o pedido de soltura de Braga Neto, os mesmos 5 ministros que julgarão a denúncia contra Bolsonaro a partir do dia 25 de março analisaram esse pedido e negaram. E aliados do ex-candidato à vice-presidência da República apontam uma velocidade atípica do processo. O STF devolveu os autos no mesmo dia das defesas. O entorno do ex-presidente Bolsonaro compara o caso ao mensalão, que demorou 7 anos, e prevê uma prisão em apenas 8 meses. Hoje eu vou comentar sobre aquilo que até ontem era muito conhecido do brasileiro, né, uma marca registrada da nossa justiça, a morosidade, o garantismo que ia garantindo, na verdade, impunidade ao dar todo tipo de recurso aos corruptos para que eles fossem protelando ad eternum o julgamento final e a punição dos seus crimes, né? A morosidade ímpar da nossa justiça brasileira cedeu lugar à celeridade, mas não da justiça, do justiçamento. Tudo nesse caso envolvendo Jair Bolsonaro mostra a politização da corte, principalmente do STF, claro. Veja que, num grau absurdo de casuísmo, na véspera do julgamento, o STF reviu sua visão em relação ao foro especial, conhecido como foro privilegiado. Agora, vejam só que coincidência, os ministros do STF acharam que era razoável estender a sua competência para ex-políticos, feito sob medida para incluir Jair Bolsonaro, não é mesmo? Não, claro que não, isso é teoria da conspiração, é tudo apenas coincidência. Não só isso, como eles estão marcando já, para daqui a 10 dias, o julgamento. O mensalão, o escândalo do mensalão estourou em 2005, e o julgamento foi 7 anos depois. Mas eis que no caso do Bolsonaro, é recebida a denúncia e poucos meses depois nós já temos ali o julgamento marcado. Tudo isso, claro, mostrando a inegável politização da corte e o verdadeiro intuito dessa denúncia da PGR e desse julgamento às pressas pela primeira turma do Supremo, porque o Alexandre de Moraes, que é o relator, não quer levar isso para o plenário, para não ter ali o risco de alguns ministros, né, pedirem vistas e ganharem tempo ou votarem contra a condenação que já está dada, para não ter aquele peso da unanimidade que vai vir da primeira turma. Tudo isso mostra, claro, que a direita bolsonarista precisa ser carta fora do baralho na política. Veja que o Eduardo, filho do presidente, já está sendo perseguido, já falam da Michele, é que nem Nicarágua, é que nem Venezuela, é que nem Romênia agora. O candidato de direita não poderá estar presente nas urnas. Vai ter alguma direita permitida, se muito. Alguém como Tarcísio, que o sistema não sente ameaça porque ele mesmo se recusa a condenar a postura do STF, o que virou sinônimo de ataque à instituição e à própria democracia, segundo a interpretação dos ministros. Então a primeira turma tem lá o advogado do Lula, tem lá o comunista que era até ontem ministro do Lula e que comparou Bolsonaro com demônio, mas o presidente do STF, Barroso, garante que não tem nada de parcialidade aqui. É tudo muito técnico e imparcial. E quem é Barroso? Aquele que num convescote de comunistas da UNE
disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Aliás, o aviso da morte do bolsonarismo, assim como Mark Twain diria, foi muito precipitado. Tanto é verdade que Bolsonaro continua arrastando pequenas multidões por onde passa, continua negociando até mesmo nos bastidores, ou seja, seu capital político não morreu, a anistia, e está marcado então para esse final de semana, dia 16, uma manifestação grande em Copacabana para deixar claro que o custo político dessa perseguição, quiçá de uma eventual prisão do ex-presidente, é um custo muito elevado. Então, o bolsonarismo não morreu. E quem Bolsonaro indicar para candidato tem grandes chances de levar em 2026. Resta saber, claro, se o sistema vai permitir que ele indique alguém ou se ele vai ter que ir por eliminação no menos pior. Tipo fazíamos lá atrás com os tucanos, não é mesmo? Quando existia o teatro das tesouras. É isso que o sistema golpista realmente almeja, a volta do teatro das tesouras. Tem que combinar, claro, com, grosso modo, metade do povo. O STF ele demora anos para receber uma denúncia, mas ele vai receber a denúncia do caso Bolsonaro em pouco mais de um mês. Gente, isso aqui é surreal, é surreal. Eu vou mostrar para vocês que vão receber a denúncia do Bolsonaro em 37 dias, quando a média é 617 dias. É isso mesmo, fica aqui que eu vou mostrar muitas coisas interessantes para você, e eu vou mostrar, inclusive, o que aconteceu em outros casos, como Mensalão, Collor, Maluf, Gleisi e até na Lava Jato. E sabe o que todos esses casos têm em comum? O STF demora anos para receber as denúncias, e em vários casos os julgamentos também demoraram anos e anos até a sentença. Ou, no caso da Lava Jato, até eles anularem tudo, né? Porque veio a sentença, mas aí eles pegaram e derrubaram tudo. Mas o ponto aqui é que agora o STF está fazendo um julgamento relâmpago contra o Bolsonaro em tempo recorde, em que está recebendo a denúncia em pouco mais de um mês desde o seu oferecimento, deixando óbvio, escancarado, claro, exposto o duplo padrão, o 2 pesos e 2 medidas com que o STF está julgando agora o Bolsonaro. Bora direto aqui então para o meu levantamento. Olha só, vamos começar pelo Mensalão. O primeiro grande caso de corrupção julgado pelo Supremo, 40 réus. A denúncia foi oferecida em 30 de março de 2006. Guarda aí, 30 de março de 2006. Sabe quando que o Supremo recebeu a denúncia? Fez o julgamento para dar início ao processo recebendo a denúncia? Sabe quando? Agosto de 2007, mais de um ano depois. Ou mais especificamente, 1 ano e 5 meses. Sabe quanto tempo então levou, em dias, o julgamento em que a denúncia foi recebida? Quando eles começaram a sessão, começaram a julgar, sabe quantos dias? Foram 5 dias. Já no caso Bolsonaro, vai ser tudo em 2 dias. E a sentença, sabe quanto tempo demorou? O julgamento final aconteceu apenas em 2012. Ou seja, o tempo entre a denúncia e a condenação final foi de 6 anos e 8 meses. Mas o STF quer condenar Bolsonaro ainda em 2025 para não contaminar o processo eleitoral de 2026. Ou será que é para evitar que o processo eleitoral de 2026 dele participe Bolsonaro? Ou será que é para evitar que o resultado do processo de 2026 impacte o julgamento que é político, e o resultado de um processo eleitoral político impacte o julgamento político? Se está curtindo o levantamento até aqui, então curte o vídeo e vem comigo que a gente tem vários outros exemplos. Vamos para o caso Fernando Collor de Mello. O ex-presidente Fernando Collor, ele foi acusado de corrupção na Lava Jato. A denúncia foi oferecida por Janot em agosto de 2015. Mas, veja bem, foi recebida no Supremo apenas em agosto de 2017. Ou seja, 2 anos depois. E a sentença? Só agora, recentemente, em 31 de maio de 2023. Ou seja, 7 anos e 9 meses desde o começo do processo. Mas lembre-se, o Supremo quer condenar o Bolsonaro nesse ano, praticamente em 6 meses. Bora para o próximo. Caso Paulo Maluf de lavagem de dinheiro. O ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, foi acusado de lavar dinheiro desviado de obras públicas de São Paulo. A denúncia foi oferecida pelo MPF, Ministério Público Federal, em meados do ano de 2000. Fácil de guardar esse ano, 2000. Acompanha. Subiu para o STF em 2007, quando o Maluf virou deputado federal. O STF só recebeu a denúncia em 29 de setembro de 2011. Ou seja, 5 anos no STF para receber a denúncia contra Maluf. Se for contar desde o protocolo da denúncia em 2000, na primeira instância, foram 11 anos para receber a denúncia. 11 anos! 11! E eles querem fazer agora em 30 e pouquinhos dias o Bolsonaro. E a sentença do Maluf só saiu em 23 de maio de 2017. Ou seja, o tempo total entre a denúncia e a sentença foi de mais de 10 anos para condenar o Maluf. Ou então 17 anos se a gente contar desde a acusação na primeira instância. Mas com Bolsonaro não. Bolsonaro vai ser condenado pelo Supremo em 6 meses.
O Supremo começou agora a ser eficiente num passe de mágica. Bora seguir mostrando aqui o duplo padrão do Supremo? E está curtindo? Deixa o seu like aí no vídeo. Caso Gleisi Hoffmann, a ministra bonitona do Lula. Gleisi foi acusada pela Lava Jato de receber mais de R$1 milhão desviados da Petrobras para financiar sua campanha ao Senado em 2010. A denúncia foi oferecida pela PGR em maio de 2016. E o Supremo recebeu essa denúncia em 27 de setembro de 2016. Um caso simples, pequeno, envolvendo ali a Gleisi, e demorou 4 meses. A sentença final absolvendo a Gleisi foi apenas em 19 de junho de 2018, ou seja, o caso Gleisi, que era muito mais simples, menos complexo do que a trama do golpe, demorou 2 anos e 1 mês do início até o final. Mas Bolsonaro vai ser condenado, relembrando, ainda em 2025. Eu poderia mencionar aqui inúmeros outros casos. O ministro Barroso já apontou, fez um levantamento, apontando que o tempo médio para receber uma denúncia no STF é de 617 dias, ou seja, quase 2 anos. Isso só para começar o julgamento, só para receber a denúncia, dar início ao processo criminal. Isso em casos em que, em geral, a denúncia é bem mais simples, envolve 1, 2 réus, casos simples. Mas no caso Bolsonaro, que tem muitos réus, em que é muito complexo, aí tudo acontece mais rápido do que um raio. A denúncia é recebida em pouco mais do que 1 mês. A condenação é cronometrada para acontecer em menos de 1 ano. E aí, gente? Como que a gente explica esse julgamento relâmpago do Bolsonaro, se não o Supremo patrocinando uma verdadeira farsa? Um teatro? Um teatro, porque não é um julgamento, é um teatro, em que todos os réus já estão previamente condenados e sem chance alguma de justiça ou de absolvição. Não importa o que eles digam nas suas defesas, não importa o que eles provem ao longo do processo, não importa o que eles provem a respeito da sua inocência. Isso é democracia? É a democracia do amor? Eu deixo vocês responderem aí nos comentários. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.